Agora, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, o que diz a Bíblia Sagrada sobre esses movimentos religiosos que têm surgido nesses últimos tempos, né? Principalmente do Oriente, né? A Bíblia nos apresenta, em Mateus capítulo 24, eu vou ler aqui para vocês, Mateus 24, versículo 23 ao 27. O que a Bíblia diz sobre pessoas que vão aparecer dizendo que é o Cristo? Nós já temos variadas pessoas que se apresentaram dessa forma. Aqui no Brasil nós temos um Henri Cristo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a referência, que é a nossa regra de fé e prática dos cristãos, tanto evangélicos como protestantes, veja o que diz Mateus capítulo 24, versículo 23 ao 27. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós observamos pela palavra de Deus, pela Bíblia, do qual eu acredito como palavra inspirada, totalmente inspirada, inerrante, ok? A palavra de Deus, ela nos ensina totalmente diferente do que essa seita está propondo, ok? Primeiramente, nós temos que ver que aqui o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou que surgiriam falsos cristos, ok? E esta mulher, segundo a seita, esta mulher, a Yan Xiaobin, ela está secreta, escondida em algum lugar ali dos Estados Unidos. Alguns dizem em Nova York, ok? Bem, isto vai totalmente contra as Escrituras, porque a palavra de Deus diz que haverá um arrebatamento, Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, mas será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Você perceba a sutileza com que eles usam este versículo das Escrituras Sagradas. Olha, assim como um relâmpago sai do Oriente, ou seja, lá da China, e se mostra no Ocidente, ou seja, estão lá nos Estados Unidos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só que interpretação falaciosa, né? Então, se ela está escondida, ela é um falso Cristo, ok? Jesus ensinou claramente que a sua vinda, né, seria como o Filho do Homem, de uma maneira aberta e não secreta. A instrução de Jesus a respeito daqueles que ensinavam que Cristo viria é o seguinte: não acrediteis nessas pessoas. Mateus capítulo 24, versículo 26. E sobre Jesus ser uma mulher. Olha só que aberração, né, desta seita. Jesus sempre foi, do ponto de vista das Escrituras, sempre se referiu a ele como homem, certo? Então, Jesus é para sempre o quê? Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E teria que ser um homem, segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, quando nós começamos a investigar a palavra de Deus, não há muito o que ver, não há muito o que explanar, porque a própria palavra de Deus nos mostra que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem.
ok? Hebreus capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, aqueles que chegam, os que chegam a ele, não ela, ok? Portanto, é impossível que tenha acontecido algo como Jesus reencarnar em uma mulher. Isto é mais uma historinha, né, daquelas bem terríveis para enganar os incautos, né? Sobre a Bíblia e a sua validade, ou por acaso a Bíblia tem prazo de validade? Ou seja, haveria uma época em que ela deixaria de ter validade? A Bíblia diz ao contrário. A palavra de Deus mostra que tanto o Antigo como o Novo Testamento são a palavra de Deus, tá? São a palavra de Deus. Não precisa haver um terceiro testamento, tá bom? A palavra de Deus, ela é insubstituível, né? Veja o que diz a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Né? Vamos ver aqui. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Porque para nós entendermos que, como seres humanos, que somos retratados, né, de uma maneira alegórica como ovelhas, nós estávamos desgarrados. Mas a Bíblia é a palavra de Deus que nos dá luz, nos orienta e nos dá realmente capacidade de entender a vontade, o querer do Deus bíblico. Tá? Não existe outra possibilidade de conhecer a Deus a não ser pela palavra de Deus. A palavra que permanece para sempre. Tá? Então, essas pessoas, elas parecem que não entendem que a palavra de Deus diz lá em Salmos, tantas passagens, que ela permanece para sempre, que ela é insubstituível. A palavra de Deus, ela não deixa as ovelhas andar desgarradas. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ok? Então, embora a gente saiba que existe possibilidade de haver outros livros, além de listados no Novo Testamento, esses livros, logicamente, não poderiam contradizer o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia. Então, essas doutrinas dessas seitas, elas contradizem as Escrituras. E esse suposto terceiro mandamento, tá, que é escrito aí pela essa chinesa, não tem fundamento. Não tem amparo bíblico. Né? O próprio livro de Apocalipse, ele fecha dizendo que nada pode ser acrescentado à palavra de Deus. Né? Nada pode ser acrescentado ao livro que Deus deu. E que Deus, ele trará maldição sobre aquela pessoa que queira acrescentar alguma coisa sobre a palavra de Deus. Ok? A palavra de Deus, ela já foi totalmente escrita para a sabedoria do homem, para que o homem seja santo, para que o homem venha entender o plano de Deus. Tá? Então, é extremamente errôneo essa seita, na sua maneira de interpretar. A sua cosmovisão está totalmente equivocada, porque se desligou das Escrituras Sagradas. Tá? E chamar a China o grande dragão vermelho ali de Apocalipse dar uma forçada na tradução, porque você não consegue detectar o livro de Apocalipse às vezes completamente, porque tem muita simbologia, ok? E eles querem colocar que é o governo chinês, tal, porque cometeu muitas atrocidades, tal. Mas isso não significa necessariamente que seja o governo comunista chinês, ok?
É verdade que o governo chinês trouxe inúmeras perseguições ao povo de Deus, sempre, né? Assim como o Islã, mas não necessariamente que tem que se enquadrar como o grande dragão vermelho, né? Então, o trabalho do Espírito Santo era lembrar os discípulos e os apóstolos que Jesus ensinou, né, para eles. Então o Espírito Santo lembrava-os sempre da palavra de Deus. E essas palavras de Deus que estavam na boca dos apóstolos nunca se contradizeram com o que ele havia ensinado anteriormente. Ok? Então, meus queridos, existem muitos problemas nessa seita e ela deve ser realmente combatida. Agora, divergências sempre haverão entre o povo de Deus. Por exemplo, se você ler Romanos capítulo 14, você vai observar que existem questões que a gente discorda, mas não necessariamente sobre questões primárias, como aquilo que é primário não se discute. A divindade de Jesus Cristo, Jesus ser Deus, o Espírito existir, a doutrina do Deus Trino, tá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a ordenança do Senhor Jesus. Aquilo que é primário nunca se mudou e nunca vai se mudar, a não ser as seitas que sempre acrescentam algumas ideias totalmente antibíblicas em seu corpo de doutrina, né? Bem, existem algumas citações do grupo que eu posso fazer em vídeos futuros, né, através das suas literaturas, para você ver que são extremamente aberrantes, totalmente antagônicas à Bíblia. Agora, existem algumas citações, eu vou fazer uma rapidamente para vocês aqui. Olha só o que eles chegam a dizer. O Antigo Testamento é o registro real da obra de Deus na era da lei. Portanto, o Antigo Testamento é um livro de história. O Novo Testamento é um produto da obra da graça. Quando o novo trabalho começou, que é no caso o terceiro testamento deles, todos esses livros, tanto o Antigo como o Novo, se tornaram ultrapassados. Olha só que absurdo. Contanto que nós vemos pela palavra de Deus, se você for abrir a palavra de Deus em Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 5, né? Se você for observar aí a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, diz o seguinte, Jesus dizendo: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Ou seja, ele veio cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma gota, um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok? Então, a lei era uma lei, foi dada no Antigo Testamento para ser cumprida em Jesus. Tá bom? Então, Jesus, ele aboliu a lei? Não. Ele cumpriu a lei. Então, uma vez que Jesus já teria voltado, segundo esse grupo, então eles entendem que não devem ser realizados as ordenanças, por exemplo, de batismo nas águas e a ceia do Senhor. Acredite se quiser, né? Então, a gente pode explanar isso em outras ocasiões, explicando biblicamente essa questão, mas eles deixam essas ordenanças de lado. Agora veja o que eles declaram. Nas reuniões, eles começam a apreciar apenas as palavras do Deus Todo-Poderoso, porque, segundo eles, essas palavras, as palavras de Deus manifestas em carne, são o trabalho atual de Deus e as palavras da nova era, que pode atender às necessidades atuais das pessoas. Quando a nova obra e a palavra de Deus apareceu, a Bíblia naturalmente se tornou antiga e várias declarações e teorias da Era da Graça foram naturalmente esquecidas. Então essas são algumas das declarações desta seita. Veja outra. Mas hoje os passos de Deus foram controlados pela Bíblia. A divulgação do trabalho mais novo encontra extrema dificuldade e encontra obstáculos a cada passo.
Tudo isso é causado pelos famosos versos e palavras de muitas profecias da Bíblia. Olha só. Então eles dizem que a Bíblia é uma oposição, né, ao seu trabalho, a grandiosidade da sua seita. Olha só que absurdo. Bem, seria porque então eles pensam assim, é porque realmente tem se cumprido neles a palavra de Deus? É justamente isso. A palavra de Deus tem se cumprido neles. Eles são falsos mestres, falsos profetas, né? Membros desse grupo, eles enviam convites de amizade a cristãos evangélicos pelas redes sociais. Eles utilizam a Bíblia somente para fisgar, atrair os desavisados, tá? E o que eles vão tentar passar é a mensagem desse novo livro deles, a palavra manifesta em carne. Então há relatos também de familiares, de membros da seita, que se tornaram novos membros e abandonam as suas famílias. Tá? Esta seita ela acredita que então Jesus reencarnou em uma mulher chinesa. É incrível como pode, no século XXI, as pessoas acreditarem nessas coisas. Mas a Bíblia diz, né, que surgiria muitos falsos cultos, muito engano, o engano cresceria. Agora, fica aí a pergunta, né? A briga para querer saber quem de fato é Jesus Cristo, em quem Jesus reencarnou, afinal de contas. Isso aí dá uma briga feia, não é não, pessoal? Porque, olha, pensa, tem muitos aí que dizem que é a reencarnação de Jesus, como Henri Cristo no Brasil, né? O falecido José Luiz de Jesus Miranda, né? Da sua igreja crescendo em Grácia, né? Que praticamente se dividiu em 4 grupos aí após a sua morte, né? E agora nós temos aí essa chinesa, né? Yan Xiaobin, que agora se declara aí a encarnação de Jesus Cristo. Bem, o que nós podemos concluir é que realmente os falsos profetas se multiplicam, os falsos mestres crescem e as igrejas falsas também estão perpetuando pela humanidade. Tudo isso como um sinal de que realmente estamos chegando no final de nossa dispensação. Infelizmente, a tendência é só piorar, pessoal. A tendência é piorar. Mas vamos esperar em nosso Deus. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele tem o controle do mundo e do universo sobre as suas mãos. Fique na paz e até o próximo vídeo. Amém.